634 bilhões de dólares são gastos nos Estados Unidos anualmente com custos de tratamento para dor crônica. 96% das dores são completamente inespecíficas, sem relato de trauma, que é do acidente, sem lesão associada. 85% das habilidades que geram resultado, te levando ao sucesso profissional, são sociais e comportamentais. Apenas 15% são habilidades técnicas. Existe uma tragédia anunciada no tratamento da dor e no desenvolvimento profissional. Além dessa tragédia anunciada, a expectativa negativa influencia completamente no contexto do seu tratamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas. E é com essa experiência profissional que eu tento te passar o melhor que há, baseado em evidência, para tratar condições dolorosas crônicas. Vamos lá. Quando você entende que a dor é uma experiência subjetiva, sensorial e emocional, associada a uma lesão que pode ser real ou meramente potencial, você acreditar que está lesionado, por exemplo, você entende que para ter dor, você não precisa ter lesão. Quando você entende que para ter resultado no tratamento, você precisa mudar estilo de vida, mudar comportamentos, mudar comunicações, atitudes, crenças, você vira a chave e para de tratar a dor com tratamentos que não têm fundamentação científica. A tragédia anunciada se dá quando o sistema de saúde encoraja você a ficar parado, a sair da sua atividade física, a parar de pegar seu filho no colo, a parar de correr, porque correr geraria impacto, a parar de malhar, porque o agachamento é ruim para a coluna, entende? E a expectativa negativa influencia em todo esse ciclo vicioso, porque diante dessas informações, pacientes reforçam crenças que justificam a dor através de lesão, através de doença ou através de inflamação. Faz sentido? Vamos lá. Fazendo uma mescla com o desenvolvimento profissional, eu preciso que você tome cuidado. Porque quando você entra num grupo onde a visão é entender a fisioterapia como um negócio altamente lucrativo, e baseado nessa visão, gerar atitudes e comportamentos e mudanças, ressignificação de crenças, mudanças na mentalidade do profissional, você começa a não querer mais destoar dessa manada. Quando você entende que para se desenvolver você precisa ter uma missão muito clara em reduzir o sofrimento, a incapacidade e a dor, com o mínimo de intervenções cirúrgicas e com o mínimo de medicamentos, melhorando a qualidade de vida dos seus pacientes, você começa a entender que você não pode tomar atitudes que te levem para distante dessa missão. Quando você começa a entender que tem valores muito bem definidos, como uma mentalidade íntegra, passando informações com honestidade e baseadas em evidência científica, você começa a entender que as terapias passivas, como osteopatia, quiropraxia, acupuntura, liberação miofascial, ventosa, ozonioterapia, infiltrações, plasma rico em plaquetas,
Ácido hialurônico, as intervenções que são passivas, elas não têm efeito no tratamento da dor, e se tiverem efeito, tem um efeito muito rápido, de 24 a 72 horas, e o paciente volta a ter dor logo em seguida e acumula mais e mais frustrações. Dito tudo isso, é importante salientar que você precisa ter um post-it colado na parede do seu consultório, na parede do seu quarto, com a sua missão, com a sua visão e com seus valores, para revisitar tudo isso todos os dias e parar de ter que explicar os nãos que você dá para a sua vida. Quando você está num grupo de profissionais que tem essa visão, essa missão e esses valores, esse grupo de profissionais, ele entende que oscilações no caminho vão acontecer por diversas intempéries, por diversas circunstâncias de vida, por diversas circunstâncias profissionais. Quando você entende essa oscilação, você não fica procurando problemas para reforçar essa oscilação. Você não fica aproveitando um colega passar por um momento de fragilidade para você ir lá e reforçar aquele momento negativo. Esse reforço é um comportamento que eu não sei se você acredita que está querendo ajudar, mas você está atrapalhando. Porque quando um profissional revela sua fragilidade e se mostra vulnerável, ou quando o paciente faz isso, revela sua fragilidade e se mostra vulnerável, ele só quer ser acolhido e entender que não é só ele que passa por aquilo, mas ele quer também sugestões para saber como não passar por aquilo. Então, essa live, esse podcast, é um recado para você que está destoando da nossa visão, da nossa missão e dos nossos valores. Você não é bem-vindo. Não é você o tipo de profissional que nós queremos dentro do nosso grupo. Se para cada solução que nós propomos você busca um problema, se você não acredita na visão que implementamos, se você não acredita na missão que nós temos, e se você não compactua com os valores que nós pregamos, você não é bem-vindo aqui. E eu não entendo de verdade porque você está aqui dentro. Isso serve para alunos, fisioterapeutas, e isso serve para pacientes também. Os pacientes que não têm a nossa missão, visão e valores claros, eles são simplesmente demitidos do nosso serviço. E o que é um paciente que não tem ciência da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores? São pacientes que confirmam a presença na sua consulta na véspera e não comparecem à consulta. São pacientes que não te pagam antecipado para você esperar eles no consultório na hora marcada. São pacientes que atrasam mais de 15 minutos de tolerância, comprometendo o horário da sessão. São pacientes que não fazem as atividades de casa que nós orientamos, não fazem um plano de ação. Pacientes baratos são mais fáceis de conquistar, mas eles estão sempre buscando algo, alguma técnica, alguma explicação que o seu serviço não pode dar, e ele está agindo como se fosse pego de surpresa por você, quando na verdade você já explicou tudo para ele inúmeras vezes e de diversas formas diferentes. Os pacientes baratos, eles dão trabalho, e se você cobra R$100, eles vão querer pagar 80. Eles vão dar desculpa que o cartão não tem limite, eles vão dar desculpa que eles não têm como arranjar, que o seu tratamento está caro e que ele quer mais um desconto. São pacientes que te buscam por preço. Quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Pacientes que têm alto valor, eles são mais difíceis de serem captados, mas eles não têm mais tempo a perder. São empresários que carregam nas costas 2, 3 empresas com 30, 50, 100 funcionários, que delegam as suas atribuições na atividade profissional, sejam empresários ou sejam seletistas ou concursados. Eles sabem muito bem o que faz crescer. O que faz crescer é a divisão do trabalho, é a organização e o planejamento.
Por isso, ele não está preocupado com o preço que você cobra. Ele não tem tempo a perder. Ele quer alguém que entenda o problema, que acolha toda a demanda que ele tem e que faça ele ter o direcionamento do que ele deve fazer para melhorar, do que ele pode fazer para evitar a recorrência do seu problema. Todas as perguntas que os clientes têm, que os clientes querem respostas de terapeutas, sejam eles médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, educadores físicos, são perguntas que levam o paciente para o caminho da autonomia profissional. Quando você entende isso, você para de ficar cedendo às pressões do mercado para ganhar dinheiro. Eu vou botar uma máquina de ozônio e vou enfiar ozônio no cu, no reto do nosso paciente para ele melhorar da dor, e não há evidência comprovada que isso funciona. Pelo contrário, há evidência em todos os clinical trials publicados de que não funciona para dor. Pode funcionar para qualquer outra coisa, mas para dor crônica é uma tragédia anunciada. Você entende isso? Você não cede às pressões do mercado para vender terapia neural, para colocar procaína na agulha e fazer infiltração no seu paciente. Existem procedimentos que são perfurantes e existem procedimentos que são invasivos. A nossa resolução ética em deontologia profissional não permite que o fisioterapeuta trabalhe com essa especialidade. O perfurante é a acupuntura, invasivo, infiltração, plasma rico em plaquetas, terapias por injetáveis. Tem fisioterapeuta aderindo a isso para poder ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro. Você, quando entende a sua visão, missão e valores, quando você tem isso bem delimitado, você para de ceder às pressões de terapias holísticas como aromaterapia, como florais de bar, como reiki, como barras de access, como microfisioterapia. Porque, na verdade, quando você adere a isso, você está querendo o fator novidade, porque você não está sendo um bom fisioterapeuta. E não adianta você querer transformar a fisioterapia numa parada que não é fisioterapia. Fisioterapia é uma profissão que tem limites claros de exercício profissional. Você querer transformar a fisioterapia em psicologia é outra coisa muito diferente. Você olhar para o paciente e dizer para o paciente, nossa, seu problema de dor crônica é porque você teve uma queda, sua mãe teve uma queda no 4º mês de gestação da escada e esse trauma foi internalizado no seu endoderma, ectoderma, enfim, e esse tecido se diferenciou em várias células cerebrais e aqui está evidenciada a sua data, a data do seu trauma. E aí você vai liberar o paciente somato-emocionalmente e o paciente vai melhorar da dor. Mas quer ver por que isso não tem plausibilidade? Porque dor tem uma definição, assim como ansiedade. A dor é uma experiência sensorial e emocional associada à lesão real ou potencial. Uma experiência desagradável. Sendo a experiência sensorial e emocional, o paciente sente, o paciente pensa, o paciente se comporta. Vamos fazer uma analogia para ficar bem claro por que tudo isso não funciona? Você sabe que cigarro mata. E por que as pessoas continuam fumando? As pessoas querem morrer? Não. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, velho. A informação não muda o comportamento. Quantos pacientes são obesos e sabem que a obesidade é uma comorbidade que está associada a diversas outras doenças e que pode te levar à morte? O paciente quer comer, mas ele não quer engordar. Entende? Quantos pacientes são hipertensos, dislipidêmicos, tomam civastatina e vários remédios antihipertensivos, mas não fazem atividade física para reduzir naturalmente níveis de colesterol e níveis de hipertensão? Ficam dependentes de um remédio, até o remédio parar de fazer efeito, aumentar-se a dose, dobrar, triplicar a dose, trocar a substância, mas fazer a mudança comportamental essas pessoas não fazem. Quantos pacientes, quantas pessoas por aí tomam Coca-Cola no café da manhã e na hora de dormir? E sabendo que a Coca-Cola
tem mais açúcar do que o próprio líquido e que o açúcar é nocivo por uma série de condições orgânicas. Se a informação não é capaz de mudar o comportamento, se um paciente que passou por um cateterismo porque teve um infarto agudo do miocárdio ou um AVC isquêmico, um ataque isquêmico transitório, ainda não mudou o estilo de vida, mesmo tendo uma recomendação expressa do médico, dos familiares, dos fisioterapeutas, dos profissionais pelos quais ele passou, que ele precisa fazer atividade física urgente, que ele precisa mudar a alimentação urgente, que ele precisa dormir bem de forma urgente, que ele precisa controlar estresse e ter saúde mental de forma urgente, porque senão ele simplesmente vai morrer. A forma como você fala muda completamente a adesão ou a não adesão ao paciente. Se você tem uma comunicação que faz com que o paciente tenha a visão que você, profissional, tem o poder porque tem um conhecimento, você está de jaleco, você está muito bem arrumado, você está num consultório onde a mesa está dividindo, está separando você do paciente, você estabelece uma relação de poder. E se sua comunicação reforça essa relação de poder implícita na relação paciente-terapeuta, a chance do paciente entender que a sua informação é impositiva é muito grande. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho nos comentários para entender que você precisa de mais conteúdos como esse. Agora, existe um jeito, existe uma forma de você comunicar o paciente terapeuticamente através de questionamentos reflexivos, através de perguntas socráticas, diminuindo a chance dessa tragédia anunciada. Olhando para o lado profissional, sua visão clara, sua missão clara, seus valores claros fazem com que você cada vez mais se separe da manada. É muito bom você entender por que você está se separando da manada. Porque o crescimento gera solidão. A solidão precisa ser convertida em solitude. Você tem ciência da diferença entre solidão e solitude? Você se sentir sozinho e não ter acesso a apoio, a suporte, é uma coisa. Você desejar estar sozinho para ter momentos de introspecção, momentos de autocuidado, curtir a sua própria companhia, é solitude. Então, à medida que você cresce, a sua mentalidade, os seus pensamentos destoam totalmente do seu ciclo de amigos, destoam muito do seu ciclo familiar e começam a compactuar com outras pessoas que têm a mentalidade próxima da sua, que automaticamente você vai se unir, mesmo não concordando com crenças pessoais que aquela pessoa tenha. E isso vai fazer com que você encontre novos ambientes. E é aí que eu quero chegar para unir todos esses fatores do nosso podcast hoje. Dor, resultado, tragédia anunciada, expectativa negativa. O ambiente é o fator principal que vai determinar se você vai controlar a dor, se você vai ter resultado, se você vai crescer profissionalmente, se você vai aumentar faturamento, se você vai viver a vida que você deseja na fisioterapia. Vamos fazer uma interação aí com vocês que estão na live. Imagine que a Rafa, que acabou de entrar aí na live, grande Rafa Dias, de Vitória, do Espírito Santo, aluna BiExpert. Vamos supor que a Rafa foi criada num ambiente onde os primos, tios, os familiares... Eu cliquei em alguma coisa aqui no celular e não estou sabendo mexer. Os primos, tios e familiares depreciavam a Rafa. Falavam que a Rafa era feia, que a Rafa era gorda, que a Rafa, enfim, falavam coisas ruins durante toda a infância, e a Rafa foi construída dessa forma. Eu gosto de dar esse exemplo demais. Daí, vamos supor que existe um cenário 2, onde a Vicari,
grande Vicari está aí assistindo a live. Existe o exemplo 2, onde a Vicari foi criada num ambiente onde todos os seus tios, todos os seus primos, seus pais sempre falavam que ela era a bênção na família, que ela era linda, que ela era uma princesa, que ela era muito inteligente. A Rafa foi criada num ambiente, a Vicari foi criada em outro ambiente. Daí, anos se passam, 10, 15, 20 anos se passam. A Rafa e a Vicari, duas mulheres feitas, competentes, profissionais formadas, lindas, inteligentes, mas com contextos completamente diferentes e ambientes totalmente diferentes. A Rafa e a Vicari passam na Avenida Paulista, São Paulo, 11 horas da noite, voltando de cada uma em um restaurante, sozinhas, sem companhia, e do outro lado da rua estão 3 homens. Os 3 homens olham fixamente para Rafa no momento 1, e os três homens olham fixamente para Vicari no momento 2. Você acha que o comportamento e os pensamentos e as emoções da Rafa vão ser iguais às emoções da Vicari, dada as circunstâncias, dado o ambiente, dado o contexto e dado toda a construção que a Rafa e a Vicari tiveram? O que vocês acham? Existe uma grande chance da Rafa ficar morrendo de medo, sair correndo, chamar o Uber, entrar no carro o mais rápido possível ou se esconder na primeira porta de estabelecimento que estiver aberto. Concorda? Se concorda, bota um foguetinho aí nos comentários. Existe uma grande chance da Vicari interpretar o olhar desses 3 homens como cortejar. Ainda existe essa palavra? É do meu tempo, tá? Tô velho já. Esses 3 homens poderiam estar na cabeça da Vicari só cortejando ela, achando ela muito bonita, talvez até interessado nela, e talvez até a Vicari não fugisse, a Vicari conseguisse lidar com essa situação. Agora vamos... Faz sentido, pessoal? Se faz sentido, coloca uns foguetinhos aí nos comentários. O ambiente é o fator que está interagindo 100% do tempo, até quando você acha que não está tendo interação. O ambiente modula seu pensamento, modula suas emoções e, consequentemente, altera o seu comportamento. Trazendo tudo isso para uma janela profissional, se eu tenho aí 9 pessoas na live, vamos supor que vocês 9 são um grupo de fisioterapeutas. Coincidentemente ou não, acho que todos são fisioterapeutas aqui na live. Vamos supor que todos vocês estão dentro de um grupo comigo no WhatsApp. Aí a Vicari declarou uma média de faturamento de 10 mil reais. Só que o Pablo, ele declarou uma média de faturamento de 6. E aí quem está assistindo as declarações de faturamento mensais, doutora Marina, grande Marina, doutora Marina está olhando a declaração de faturamento e está olhando para dela, e a declaração de faturamento da doutora Marina foi de 3. Aí a doutora Marina, a partir da construção dela, do contexto, inserida nesse ambiente, ela tem 2 opções. Ela pode se inspirar e questionar no grupo que a gente tem no WhatsApp o que a Vicari, o que a Rafa, o que a Ana, o que elas fizeram para conquistar uma média de faturamento tão boa, de 6, de 10 mil reais, aos olhos da Marina. Ou ela pode ter a situação 2, onde ela se compara. Ela compara o seu bastidor com o palco dos outros. E toda comparação é extremamente injusta. Porque a Marina não conhece a história da Vicari, nem conhece a história da Rafa. Provavelmente existe uma probabilidade grande de, caso a Marina conheça a história da Vicari e da Rafa e saiba o que elas fizeram para ter um resultado desse, a Marina entenda que dá muito trabalho chegar lá e fique na zona de conforto dela. Ou a Marina pode ter gana, ambição
Ambição é diferente de ganância. Se a Marina tiver ambição, ela vai replicar todo o passo a passo que a Vicária e que a Rafa fizeram. Faz sentido? E replicando isso, a chance dela modelar pensamento, emoção, comportamento, comunicação dentro da sua própria rede social, dentro do seu consultório, no atendimento domiciliar, na sala de pilates que a doutora Marina tiver, e ela consiga chegar muito rápido ao resultado da Rafa, ao resultado da Vicária. Agora, a Marina coloca aqui no grupo que teve o faturamento na ótica dela baixo, porque assim, gente, quem ganha R$ 1.500 sonha com um dia que vai ganhar 3.000. Quem ganha 3 sonha com um dia que vai ganhar 6. Quem ganha 6 sonha com um dia que vai ganhar 12. Quem ganha 12 sonha com um dia que vai ganhar 24. Entende? E se você não faz com 3.000 o que você tem que fazer, quando você ganhar 10, quando você ganhar 30, você não vai fazer também. Porque você precisa construir um hábito. Você precisa ter uma mentalidade de inteligência financeira. E aí eu vou te dar um dado que pode te assustar, pode até fazer você sair correndo aqui da live. Mas contra fatos não há argumentos. Vocês sabem que para entrar para a formação de expert e para a mentoria, vocês preenchem um formulário para eu conhecer vocês melhor. E baseado nas respostas desses formulários e da minha análise na sua rede social, eu julgo se eu teria competência para ajudar vocês e se vocês têm a mentalidade que é alinhada com a minha missão, com a minha visão, com os meus valores e, consequentemente, com o grupo que eu mentoro, com o grupo que eu dou aula. Tudo estando ajustado, eu entendo em algumas perguntas, por exemplo, o grupo de alunos que preencheu o formulário dizendo que para arrecadar fundos para entrar no meu programa, eles tomaram um empréstimo, tem um resultado completamente diferente do grupo de alunos que já tinha fundo em reserva para fazer um investimento no meu programa. Aí, Caio, você me pergunta por quê? Você fala, Caio, você não tem nada a ver. Qual a relação disso aí? Aí eu te mostro aqui, eu te falo aqui sobre uma evidência de que casados têm mais risco de ter dor do que solteiros. Que quando o tamanho da sua família tem 3 membros ou mais, você tem mais risco de ter dor do que quando sua família tem apenas 2 membros. Quando eu te falo que ser mulher tem mais risco de ter dor do que ser homem. Você acha que tem alguma coisa a ver? Se você viajar muito, você encontra uma plausibilidade. E a plausibilidade está em fatores que não são físicos. A percepção de esforço dado por recompensa recebida, por exemplo, dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, dentro das suas relações, na verdade, não só relacionamento conjugal, amoroso, enfim. Se você acha que você se doa muito, mas você não recebe reconhecimento ou recompensa à medida que você doa, se você tem essa percepção, você tem mais risco de ter dor. E o que é que tem relação? O que isso tem relação? Entende? Você sabia que em Fort Lauderdale, um local muito famoso e turístico lá dos Estados Unidos, o número de picolés está associado a ataques de tubarão em Fort Lauderdale? Você sabia disso? É um dado associado de pesquisa. Picolés ou sorvete, salvo engano. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. É associação. São coisas que estão acontecendo simultaneamente. E aí, voltando ao ponto, se, por exemplo, o Pablo vê a Marina dizendo que teve só 3.000 de faturamento e ele joga no nosso grupo aqui, nossa, tá muito difícil, eu acho que não tem nada a ver, porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo e meu faturamento não sobe. A declaração do Pablo fala mais sobre ele do que qualquer ambiente ou circunstância. Só que a declaração do Pablo pega, por exemplo, o Gleison num momento ruim profissionalmente. E a declaração do Pablo
é internalizada com força, na mentalidade do Gleison. E aí ele puxa o Gleison mais para baixo. Você entende como as coisas acontecem? Tudo começa na sua mentalidade. A palavra lançada não volta. E aqui não é um convite para você não falar quando o momento for ruim. Quando o momento for ruim, você tem que falar, mas você tem que falar com a mentalidade de o que eu posso fazer para resolver isso? O que é que eu não fiz para estar assim? Existe algo que está no meu controle? E agora eu vou te dar uma prévia dos questionamentos que dão tapas na cara e pedradas consistentes nos meus alunos. Tá preparado para ouvir? Se você estiver preparado, eu vou soltar. Tá bom? Então vamos lá, vamos escutar? Só escuta, tá? Ah, você está sem cliente. Então seu faturamento caiu. Você não sabe o que fazer para captar mais clientes. Você também não acredita que teu YouTube forte vai angariar clientes. Entendi. Eu vou propor uma solução para você. Mas primeiro eu vou analisar o seu progresso dentro da minha formação. Eu tô vendo aqui que você não executou o desafio 1.0 no prazo de 30 dias, como eu recomendei. Eu tô vendo aqui também que você não demonstrou o desafio 2.0 com as técnicas que eu recomendei. E eu tô vendo também que o desafio 3.0 não teve sua linha editorial concluída. Cadê as lives do desafio 3.0? Eu tô vendo aqui também que você tem 6 meses dentro da minha formação. O Audience Insights foi executado como eu recomendei? Você colocou de 5 a 10% do seu faturamento todos esses meses dentro do Audience Insights enquanto realizava os desafios 1, 2 e 3? Você aplicou a estratégia de fidelização e recorrência nos seus clientes como eu ensino lá dentro das aulas? Quantos por cento de progresso você tem no curso? Pô, em 6 meses você só tem 44% de progresso? Eu acho que nesse momento as respostas aos seus questionamentos estão respondidas. Cadê a caixinha de perguntas dos seus stories? Onde estão os vídeos respondendo as caixinhas de perguntas no seu feed? Cadê os cortes com trechos das suas lives publicados no feed? Não eram eles que iriam atrair públicos novos e os mais interessados iriam para o seu conteúdo denso das lives? Cadê os relatos de caso diários dentro dos seus stories? Junto com as provas sociais de que o seu serviço gera resultado. Por um acaso a sua história está sendo contada com o storytelling da jornada do herói que eu falo para vocês? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então você não acredita que tudo isso é necessário para você captar clientes, para você fidelizar clientes e para você aumentar o seu faturamento? Realmente, eu sinto muito. Eu parei de escutar o que você fala. Agora eu só escuto o que você faz. E o seu comportamento é de uma pessoa que não quer ter resultado, que não quer aumentar o faturamento e ainda quer contaminar outras pessoas com a sua mentalidade. No fundo, você é só mais um curioso. No fundo, você só não tem comprometimento. São as suas atitudes que não condizem com a sua fala. Bom, faz sentido, pessoal? Vou dar uma pausa para respirar e beber uma água. Faz sentido? Bota aí nos comentários. Conseguiram ouvir tudo certinho? Bom, vamos lá. Quando a gente faz a análise dos alunos que estão tendo resultado, atualmente a gente tem 356 alunos. Dos 356, a gente tem declarado em 5 anos mais de 5 milhões de reais em faturamentos declarados por alunos somados dentro da formação BeExpert. Ou seja, a formação BeExpert já foi capaz de ajudar mais de 100 profissionais, sim, porque a gente tem uma base contabilizada de mais de 100 profissionais que alcançaram a faixa de faturamento que a gente fala, que é de 10 a 46 mil reais de faturamento. Ajudaram esses profissionais a somar mais de 5 milhões em consultórios ao longo pelo país. Só que sim, mais da metade não alcançou essa faixa de faturamento. E assim, o cemitério dos derrotados é silencioso. Quem não alcança não vem tirar a prova. Me fala uma coisa, quando você estava lá na graduação, que o professor fazia uma prova com você, inclusive essa prova já foi aplicada dentro dos mentorados, dentro da mentoria. E aí você vê que você errou a questão. Você volta na aula seguinte para perguntar para o seu professor por que você errou a questão? Quem era assim, bota um legalzinho aí nos comentários. Quem não era, coloca um legal para baixo. A gente precisa tirar a prova. Quando eu falo que o cemitério dos derrotados é silencioso, é porque quem não tem resultado não vem tirar a prova. Porque quando a gente faz a análise dos alunos que têm resultado,
versus os alunos que não têm, são essas perguntas que eu faço. E essas perguntas, os alunos gaguejam. E aí no final, quando eles não têm argumento, eles falam, eu não acredito que isso gere resultado. Mesmo vendo dentro do nosso grupo, as pessoas tendo resultado e fazendo isso. Ah, Caio, mas, olha só, olha o argumento. Vamos supor que o Everton fala para a Gisele. Ah, Caio, mas a Gisele não fez isso que você falou e faturou 14 mil reais esse mês. Enquanto eu não fiz e faturei 5. Vamos analisar um pouquinho? Aí a gente vai lá, olha o perfil do Everton, olha o perfil da Gisele. É só um exemplo fictício, tá, pessoal? Não estou analisando o perfil de vocês não, pelo amor de Deus. Eu só estou dando um exemplo que acontece dentro do nosso grupo. Quando a gente para analisar, a gente vê que a Gi tem um lastro absurdo. Por que que tem um lastro? Porque tem um tempo de formado, porque tudo isso que eu falo aqui é somado ao tempo que você tem aplicando. Então, a Gi tem um lastro de 8 anos de formada, a Gi tem um lastro de ter trabalhado na cidade dela, em todos os estúdios de Pilates da cidade dela, a Gi tem um lastro de ter um familiar médico que trabalha na área dela e encaminha pacientes para ela, a Gi tem um nome, a Gi tem uma marca. E a marca da Gi não é técnica, não é método, nem é protocolo. Você acha que o paciente está ligando que você faz Mackenzie? Você acha que o paciente quer saber que você faz PNF? Que você é osteopata, que você é quiropraxista? Até parece que ele quer saber, mas no final das contas ele quer o resultado independente do que você entregue para ele. Faz sentido? Você acha que o paciente está ligando que você estudou comigo? Que você fez a formação de expert ou a formação de 3 letras e tal, tal e tal? O paciente não está nem aí para o que você fez. O paciente quer chegar em você e entender o que ele tem que fazer para melhorar, o que ele tem que fazer para evitar que o problema volte e por que o problema apareceu. Tudo que o paciente quer saber de você leva você a ensinar o paciente a entender o problema. Porque quem entende não depende. Saca? Quando você consegue ver isso, não tem mais como desver. Foco no que controla e ponto. Beleza? Criança reclama, adulto resolve. Quando você vai analisar a rede social do Everton, o Everton tá com a foto de sunga na praia, uma outra foto com um pet passeando, uma outra foto em Gramado, uma outra foto na Argentina, uma outra foto nos Estados Unidos, e aí uma foto do carro que ele comprou, e uma foto lá de jaleco de 3 anos atrás, quando ele se formou. Olha, dá para saber que ele é da saúde. Ó, a beca tá com a faixa verde e ele tem uma foto de jaleco ali. O que é que será que ele faz? Você acha que isso é suficiente para captar cliente? Você acha que chegar nos stories e poluir os stories com uma porrada de texto vai reter a atenção da sua audiência? Você acha que o algoritmo da rede social aqui é capaz de entender quem leu metade do meu texto, um parágrafo do meu texto ou o meu texto inteiro? O que você acha? O algoritmo não faz isso. Mas olha só, no final eu vou ter a estatística dessa live. E vai ter passado por essa live 70 pessoas na média. E vai ter ficado nessa live 6, 10, 4. O algoritmo entende que você me deu atenção assistindo o meu vídeo por determinado tempo. E o algoritmo sabe separar na hora que você constrói um público para anunciar o seu Instagram, para anunciar o seu vídeo, o seu storytelling ou qualquer coisa do tipo. O algoritmo sabe para quem ele tem que entregar. Ele vai entregar automaticamente para as pessoas que mais te deram atenção, por percentual do seu vídeo assistido, não do seu texto lido. Então tudo que você tem de texto não ajuda o algoritmo a definir o seu público-alvo, que eu chamo de avatar. Dentro do meu programa, você vai ser tratado como um recém-nascido, não importa o seu nível de conhecimento, velho. Não importa se você tem mestrado e doutorado. Eu não tô nem aí pro seu título. Eu não tô nem aí para quantos certificados você tem na parede e com qual guru você aprendeu o que eu tô tentando te ensinar.
Eu vou implementar o meu raciocínio clínico na sua vida. E você vai decidir se você aplica isoladamente, se você mistura com o que você já sabe, e o que é que eu quero dizer com isso? É porque o que você aprendeu até agora pode ser, não tem água aqui, tá? Mas pode ser que o que você aprendeu até agora deixou a sua xícara cheia. E para eu colocar conhecimento na sua xícara, vai derramar algumas coisas. Mesmo sem você querer, você vai começar a abandonar algumas coisas. E a aula inicial da formação BeExpert é totalmente disruptiva por isso. Porque o título da aula é A Faculdade Te Forma ou Te Deforma? E aí você começa a entender por que determinados tipos e modalidades terapêuticas não funcionam em pacientes com dor crônica. E ali é um ponto crucial. Porque é ali que você decide se vai ficar comigo ou se vai abandonar o curso. Entende? Quando tudo isso que eu estou falando aqui é o que mais evita essa tragédia anunciada que eu me refiro. Porque quando eu dou esse exemplo e falo que o Gleison viu que a Gi teve um faturamento maior, mas a Gi não faz tal coisa, e o Gleison tem, por exemplo, uma rede social que é fraca e que não capta cliente, a gente está comparando o bastidor do outro com o palco alheio e a gente está julgando o outro sem saber o lastro que o outro tem. Hoje, eu anuncio cada vez menos, porque a entrega orgânica da minha rede social já está muito grande, porque minha agenda já está forte. Eu tenho 23 pessoas na lista de espera. Eu atendo 5 pessoas por dia, todos os dias. Eu atendo 2 dias no consultório e 3 dias online em casa. Eu produzo conteúdo todo santo dia. Tem dia que eu paro e gravo. Hoje mesmo eu gravei 24 vídeos aqui no consultório. Eu cheguei antes da hora, gravei, atendi, tô fazendo live. Porque eu trato isso aqui como se fosse um paciente pagante. E você, se tivesse essa mentalidade, trataria isso aqui assim também. Sabe por quê, pessoal? Existe uma coisa que é surfar a crista da onda. E a crista da onda está alta nesse momento. Mas o mainstream, as grandes redes de TV, os grandes anunciantes, já entenderam que quem compra deles está aqui no Instagram, está lá no YouTube, está no seu Facebook, está no seu Twitter, está no seu TikTok. TikTok, Caio, negligencia o TikTok para tu ver. Quantos vovozinhos não chegam até mim porque o neto me viu no TikTok? Os públicos são completamente diferentes. Quando você negligencia isso, você está alugando uma loja com, sei lá, 80 metros quadrados na Alameda das Grifes do shopping mais sofisticado da sua cidade, com as pessoas da cidade que têm mais poder aquisitivo para comprar seus produtos, mas sem uma pessoa que converta a venda. As pessoas estão passando pela sua loja e não tá nem aí. A minha rede social é um canal de televisão. Todo santo dia eu recebo mensagem de pessoas que me seguem. Doutor, eu tenho esse problema aí, encaminhando o vídeo ao que eu falei do problema. Então, dentro do meu programa, você vai ser tratado como um recém-nascido. Não importa o seu nível de conhecimento, os seus títulos, eu vou tratar você como se você não soubesse nada de fisioterapia musculoesquelética. Você vai aprender do zero a expertise profissional, o tratamento de diversas condições dolorosas crônicas, a abordagem em diversos diagnósticos de dor crônica. Você vai ter a habilidade de prognosticar os pacientes para saber exatamente qual tempo de tratamento você precisa vender para os seus pacientes. E você vai saber o crucial: sair do sistema de cobrança 1, onde você vende através de quantidade de sessões, deixando seu paciente pagar como ele quer, sessão por sessão. Você vai aprender a vender planos de tratamento com quantidades de sessões indefinidas. Caio, como assim? Isso mesmo. Você vai vender um plano de tratamento de 6 meses, de 3 meses, como se fosse água. As pessoas da sua cidade vão chegar até você dizendo que fizeram fisioterapia nos maiores centros da tua cidade e vão falar, sabe o quê? Eu tinha a percepção que eles não sabiam o que tinham que fazer comigo.
Agora que você me avaliou, eu entendo do que eu precisava. Você acha que isso tudo... Assim, eu entendo de verdade que você acha que tudo isso é uma pura lorota para te convencer a comprar meu curso. E você pode achar aí que... Porra, Caio, você só aparece aqui para vender? Eu quero que você apareça para ensinar. Porra! Mais de 900 horas gratuitas no YouTube, vários vídeos gratuitos só ensinando aqui no feed, live 3 vezes por semana ou mais, tem dia que eu faço live, tem semana que eu faço live todo dia. E você tá me criticando porque eu tô te vendendo? Pelo amor de Deus, não quer comprar, não compra. Não quer assistir, sai daqui, porra. Quando você tem alguma crítica sobre uma pessoa que vende, é porque você não confia no seu taco. Quando você entende a transformação que o seu produto ou seu serviço gera, a sua mentalidade sabe qual é? Caramba, é um crime eu não vender meu tratamento para aquele paciente. Eu sei que ele precisa de mim. Só que ele não sabe ainda. Vamos lá. Existe uma pirâmide de clientes. Uma pirâmide de clientes. Beleza? O topo da pirâmide são os clientes que já reconhecem que precisam do seu serviço e estão esperando apenas uma vaga na sua agenda para comprar de você. Existem muitos clientes assim. Nossa, estou com dor, estou travado, quero fazer uma consulta com o Gleison o mais rápido possível, com a Rapfa o mais rápido possível. Tá bom? Para cada cliente desse, que já sabe que precisa comprar, só estão esperando uma oportunidade para comprar de você, existem 100 clientes que estão procrastinando. Eles estão em contemplação, reconhecem que precisam, mas encontram problemas para todas as soluções que você dá. Esses clientes têm muita objeção. Nessa parte do meio da pirâmide, para cada cliente, existem 1000 clientes que precisam de você e não sabem, não têm a mínima ideia que precisam de você. Caio, mas como eu faço esse paciente descobrir, entender que ele precisa de mim? Educando esses pacientes, fazendo o spreading de sua mensagem para esses pacientes. São os seus vídeos do Instagram, são as suas lives, são os seus conteúdos publicados no YouTube, é a sua rede social do Twitter, do Facebook, do TikTok. O seu material precisa chegar. Porque quando seu paciente sai daqui, ele sai falando de você para várias outras pessoas, até chegar naquele vizinho, que é um caso complexo de dor crônica, e esse vizinho chega até você. Então, quando você entende a base da pirâmide, você começa a se concentrar na teoria de Pareto. 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. Caio, você tem uma cartela disso, vamos supor, 750 clientes. Dentre ativos e inativos, dentre pacientes em tratamento e em programas de manutenção. E aí? Dentro dessa base, 20% dos meus clientes podem me pagar 10 vezes mais do que eu cobro. Caio, como é que você sabe disso? Eu te digo mais. Como é que você não sabe disso? Você não sabe disso porque você não oferece. Sabe por quê? Porque você acredita que seu tratamento não merece ter esse preço. E aí eu vou voltar num material que eu deixei no YouTube semana passada, que ainda está lá, para te dizer o seguinte. Existem 3 sistemas de cobrança em profissionais de saúde. O primeiro sistema de cobrança é a cobrança por sessão. O segundo sistema de cobrança é a cobrança por planos de tratamento. Tem super lógica isso, né? Não, você vai precisar de 8 sessões. Eu posso pagar cada vez que eu vier? Pode, claro. Aí cada sessão o paciente vem, chegou na quinta, ele acha que tá bom, ele se dá alta e não volta mais. E aquela previsibilidade do seu caixa vai por água abaixo, você não vai mais receber do paciente. O sistema de cobrança 2 é um sistema de cobrança onde você define o prognóstico e vende o plano de tratamento imediatamente para o paciente. Ó, seu tratamento é de 3 meses, seu tratamento é de 6 meses, seu tratamento é de 1 ano, seu tratamento é de 2 anos. O valor é esse. Se você fechar agora, eu derrubo para isso. Não fechou, você tem até meia-noite para pagar esse preço. Não fechou, o preço volta para a tabela. Não voltou para fechar o tratamento antes de 7 dias, vai ter que ser reavaliado novamente. Ponto. Posicionamento. Tome uma decisão e arque com as consequências delas.
Você acha que quando eu fiz a transição da osteopatia para a metodologia B-Expert foi fácil? Não foi fácil. Meus pacientes estavam acostumados a receber minhas mãos. Tinha paciente que vinha aqui toda semana, 2 vezes na semana, só para receber minhas mãos. Você acha que essa transição foi fácil? Não. Minha base de clientes praticamente caiu pela metade. Quando eu comecei a fazer hands-off, abordar o paciente baseado em movimento, em educação em dor, em terapia cognitiva. Minha base de clientes caiu. Então entenda, quando você muda de metodologia, vai piorar antes de melhorar. Você precisa entender isso para alinhar a sua expectativa. Se você não tiver a expectativa alinhada, vai dar merda. Vai dar merda. Perdi o fio da meada, pessoal. Eu tava falando de quem antes de dar esse exemplo. Quem tá acompanhando aí, me lembra aí. Aí até isso, quando eu falo nas lives, mas se eu perder o raciocínio, se eu não lembrar o que eu tenho que falar, olha aqui. Esqueci completamente o que é que eu tava falando. Quem tá aí na live, eu tava falando de quem antes disso? Pede ajuda para quem tá na live. E se não tiver ninguém na live? Aí você não pode fazer a live assim. Você tem que ter um roteirinho bonitinho pra seguir, né? Como a gente fez live sem roteiro. E a gente já falou praticamente de tudo que a gente tinha para falar. Lembra aí vocês, tem um delay na live enquanto eu tô falando, as pessoas estão recebendo 10, 20 segundos depois. Gi, Rafa, Gleison, Vicário, eu tava falando de quem antes de dar esse exemplo? Pronto, dos tipos de venda, maravilha. Opa aí, tá vendo? Obrigado, Rafa. Nesse segundo sistema de cobrança de plano de tratamento, você vende o plano de tratamento inteiro e a quantidade de sessões é indefinida. Se você precisar atender ele 1 vez por semana, você vai atender. Se precisar 2 vezes por semana, você vai se virar para encontrar um horário para atender ele. Se precisar aumentar para 3 vezes, nunca aconteceu comigo, mas você vai fazer também. Se precisar afastar para 15, você vai afastar também. Sabe por quê? Você tem um hábito de não ser remunerado pelo seu tempo. O paciente sai daqui, tem uma dúvida, manda no seu WhatsApp e você responde. Você deixa de dar atenção para seu marido, para sua esposa, para seu filho. Você para de fazer o que você está fazendo para responder o paciente, porque você tem medo do seu paciente cancelar o tratamento com você. Você tem medo dele pedir seu dinheiro de volta. Sabe por que você tem medo disso? Porque você não aplica contrato de prestação de serviço. Caio, contrato? Como assim? Vem cá, quando você chama um arquiteto para construir seu consultório, para reformar sua casa, enfim, você não assina um contrato? Quando você contrata uma construtora, quando você compra um imóvel, você não assina um contrato? Por que você, fisioterapeuta, não tem contrato de prestação de serviço? Porque você não tem tudo amarrado, com todas as cláusulas, botando para o paciente assinar. Por exemplo, passou de 7 dias, acabou o direito constitucional de arrependimento. Toda e qualquer compra que você fizer, em 7 dias, você tem um direito constitucional de arrependimento. Você não precisa nem explicar por quê. Nessa jornada de mais de 354 alunos, 2 pediram dinheiro de volta. Eu não quis nem saber por quê. Eu apertei um botão e a Hotmart devolveu o dinheiro para ele. Devolveu o dinheiro para eles 2. 2 recusas. E dentre os players que estão no mercado digital, 354 alunos, né? Para 2 recusas é um percentual muito baixo. Eles trabalham com um percentual de 5 a 10% de refuse. É um percentual muito baixo. Então, existem pessoas que entram no programa com um comportamento de manada. Minha coleguinha entrou, eu quero também. Não sei quem entrou, eu vou entrar também. Nossa, é muito caro, né? Mas não sei quem entrou, eu vou entrar também. Aí, quando abre, por exemplo, tudo isso que eu te falei aqui, você já tem a dimensão. O vídeo que eu te mostrei aqui, você já tem a dimensão. Que não é fácil, velho. Mas você sabe também que é possível. Sabe por que você sabe que é possível? Porque você tem prova em todos os cantos. Você tem prova todos os dias nos meus stories, você tem prova nos meus destaques, você tem prova no meu feed, você tem prova no meu site. Se vacilar, você abre a geladeira, liga o Spotify e eu apareço lá com um anúncio meu para você ver. Foi o que uma aluna falou pra mim. Caio, você não sabe, eu tava assistindo o YouTube lá, né, velho? Tava com meu marido lá e do nada você apareceu no YouTube. É muito engraçado isso. E por que eu apareci pra ela?
porque ela me deu atenção, assim como vocês dão atenção. Agora, a minha janela de anúncios está caindo cada vez mais. E é proposital, porque não dá para absorver mais demanda. Mas a partir do momento que eu absorver minha lista de espera, eu vou sentar a madeira no Audiência Insight de novo e vou mostrar para vocês como eu faço no curso. Eu faço um copy cola dentro do curso para você fazer exatamente a minha campanha de anúncios lá. É um bônus que está dentro da formação BExpert. E que muitos alunos negligenciam. Acham que não tem relação. E aí, ó, eu só não vou abrir o áudio aqui porque a voz dessa aluna é inconfundível, tá? Mas basicamente, essa aluna me mandou um áudio dizendo que, nossa, é claro que o Instagram interfere sim, eu tô sendo muito vista, eu tô postando cada vez mais, enfim. Tem pessoas que não acreditam nisso e eu não tô aqui para confrontar a crença de ninguém. Eu tô aqui para mostrar o mundo paralelo e você decide se entra ou se você não entra. Chegando ao terceiro modo de cobrança, esse terceiro modo de cobrança, ele respeita a complexidade do caso. Você já parou para ir em dentista e perguntou qual é o preço da consulta? E aí você fala, eu preciso de uma limpeza, eu preciso de uma, remoção? Não, obturação. Enfim, lembra aí alguém, um procedimento que fazem bem comum, né? Não sei se tira a cárie, restauração. Não, eu preciso fazer uma restauração. Quanto é? Só avaliando. Você não sabe o preço, velho. Teve uma vez, canal, por exemplo, canal. Você não sabe o preço. Eles te falam uma média. Sabe por quê? A odontologia é bala para ensinar os dentistas a cobrarem pela complexidade do caso. E esse é o terceiro e mais avançado sistema de cobrança que existe. Você acredita que um fisioterapeuta já cobrou de um paciente em 3 consultas 25 mil reais? Você acredita? O que você acha? Você acha que é lorota minha? Quando você chega nesse terceiro nível de cobrança, você recebe, por exemplo, um paciente com dor crônica há 15 anos, 3 episódios de depressão e um deles, ele se internou numa clínica psiquiátrica, a família internou. A partir daí, o psiquiatra fez com que ele aceitasse tratamento psicológico. Esse paciente entrou em terapia dialética comportamental por ideação suicida. Esse paciente teve um luto de 3 entes queridos na pandemia de Covid. Esse paciente tem um questionário de sensibilização central CSI altíssimo. O nível de incapacidade dele é de 64% no uso extra para dor lombar. E você está lá procurando preferência direcional no paciente. Sendo que a história inteira do paciente já bateu na sua cara o diagnóstico que ele pode ser. Mas você ainda é amador. Você ainda precisa dos testes de movimento para confirmar o paciente, né? Pois eu tô aqui para te mostrar que a história fala muito mais sobre o caso que você está atendendo, principalmente se você respeita um modelo hipotético dedutivo, que é o modelo que eu prego dentro da formação. Como é que eu vou cobrar 3 mil reais em 3 meses de tratamento com esse paciente? O tratamento vai falhar. Esse paciente, ele precisa ter um psicólogo junto comigo. E aí você descobre que o psicólogo que ele aceitou é um primo dele, que segundo ele é muito bom profissional. Você não entende que o viés familiar não faz com que o profissional entregue o que ele deve entregar sistematicamente para o paciente. Você já parou para atender um familiar seu? Você acha que o atendimento foi pleno, como aquele seu the best patient, seu melhor paciente de todos, aquele que você falou, caramba, esse cara, ele não hesitou, ele comprou de mim. Eu cobrei R$ 7.500 no tratamento de 1 ano, ele pagou sem pestanejar, transferiu no Pix. Não, esse cara confiou no meu processo. Você acha que a sua prestação de serviço foi do mesmo jeito para o seu melhor paciente pagante e para o seu familiar? Existem estudos comportamentais em psicologia que mostram que quando o profissional da saúde tem um viés familiar, o tratamento não segue a propedêutica clínica que deveria.
Existem estudos na área de psicologia em que os atendimentos de psicologia são gravados e reassistidos por uma junta de análise, para que os psicólogos comecem a ver onde eles pularam. E isso é sensacional. Imagine você atendendo um paciente numa sala de vidro, onde você não vê quem está fora, mas quem está fora está vendo tudo. E o paciente também, obviamente. E aí depois você tem a gravação daquele atendimento para você entender como sua comunicação foi violenta às vezes, impositiva, não negociativa, e quantas vezes você interrompeu o paciente em momentos que não deveria interromper. Coisas que você fez tentando buscar o bright spot, o ponto luminoso no tempo onde o paciente não tinha dor, para ver quais eram os comportamentos dele antes disso acontecer, e você não entrou. Isso é sensacional, né? Você já parou e colocou um celular assim no cantinho enquanto estava avaliando alguém? Faça isso. Faça isso. Recentemente eu passei uma tarefa para os mentorados, que é a gravação de 3 técnicas, né? E eles mandam para mim no privado. E é impressionante. Assim que eles enviavam a gravação, eles já iam se desculpando sobre os erros no procedimento. Eu não precisava nem dar feedback. Sabe por quê? Porque a gente faz as coisas no piloto automático o tempo todo e o paciente não é diferente da gente. A gente não para e pratica o que a Amy Cuddy fala. A Amy Cuddy é uma psicóloga de Harvard que dá uma palestra no TED Talks. TED Talks é uma série absurda de conhecimento em diversas áreas, tem tudo no YouTube. E ela é autora de um livro chamado O Poder da Presença. A Amy Cuddy, ela é sensacional no que ela fala a respeito de mindfulness, a respeito de atenção plena. Porque a gente está fazendo tudo no piloto automático, a gente não para se observar. Enquanto eu estou falando aqui, eu preciso ter a habilidade de entender como o meu corpo está reagindo. Eu preciso negativar qualquer tensão no pescoço, porque eu não posso transmitir para vocês que eu estou sendo incisivo na minha comunicação e estou sofrendo consequências disso. Eu não posso passar para vocês, você pode até ter essa percepção, mas eu não posso passar para vocês que eu estou com raiva de alguma situação, que eu estou indignado com alguma situação e deixando isso afetar meu corpo físico. A gente está no piloto automático o tempo todo e isso impede a gente de analisar o caso do paciente de uma forma macro, chegando para trás um pouquinho para entender o contexto do paciente. Porra, se eu tô aqui na tela com você, você sabe que tem uma orelha, velho. Mas se eu tô aqui, você já conhece metade do meu rosto. Se você se afasta um pouquinho mais, você já vê como eu tô vestido. Se essa imagem abre, você já vê minha visão por satélite. Você entende quem é minha família, quem é minha noiva, quem é minha mãe, quem é meu pai. Você entende, baseado na minha comunicação, como seria a minha relação dentro do meu relacionamento, dentro da relação de pais e filhos, dentro da relação de fraternidade com algum irmão, supostamente, né? E entender o todo faz toda a diferença. Eu não gosto de usar clichê não, mas é isso, velho. 634 bilhões de dólares gastos anualmente nos Estados Unidos para combater a dor. Nada está resolvendo, a cada década o problema de dor crônica cresce. 85% de habilidades sociais e comportamentais para gerar resultados, sucesso profissional. Apenas 15% de habilidades técnicas. Expectativa negativa, gerando uma tragédia anunciada, rebaixando sua mentalidade. Eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês, porque eu já estava encerrando aqui, mas na verdade a finalização não é essa não. A questão do terceiro sistema de cobrança, que eu não falei tudo, né? Eu fiz a reflexão, se você acredita que um fisioterapeuta já cobrou 25 mil reais em 3 atendimentos. O Gleison falou, não acredito, mas pode ser. Eu fiz um vídeo que está no YouTube, está no Instagram. O vídeo é intitulado Por que você não vende de forma efetiva? Inclusive, eu agora vou recompartilhar esse vídeo e eu quero que todos vocês vão lá nos stories e assistam esse vídeo. É um vídeo que eu estou despretensiosamente na cama, gravando no meu celular. Será que eu não salvei esse vídeo? Vou procurar só mais uma vez aqui. Deixa
procurar no Rios. Cadê? Tá. Se você joga no YouTube, Caio César, por que você não vende de forma efetiva? Basicamente, cadê, rapaz, esse vídeo? Eu morguei aqui. Rapaz, só porque eu quero mostrar pra vocês, é brincadeira? Rapidinho, pessoal. Vídeos. Por que você não vende de forma efetiva? É porque eu publiquei muitos vídeos do depoimento aqui dos alunos. E aí ficou tudo no topo, né? Rapaz, desisto, tá? Por que você não vende de forma efetiva? Caio César. Pronto, achei. 9 minutos e 1 segundo, ó. Um dos vídeos mais visualizados, tá? Com 65 views. Aqui. Por que você não vende de forma efetiva? Vou recompartilhar ele agora. E eu quero que vocês vão lá nos stories assim que terminar essa live para assistir. Fala, pessoal, tô aqui numa live falando sobre as 3 formas, os 3 sistemas de cobrança em fisioterapia: cobrança por consulta, plano de tratamento e por complexidade do caso. E para complementar o conhecimento dessa live, eu preciso que você clique nesse link para assistir esse vídeo e entender por que você não vende de forma efetiva, para você construir o raciocínio do que tem dentro da formação de Expert da mentoria, beleza? Clica aqui nesse link. Então, basicamente o que eu falo a respeito da complexidade do caso é que nesse exemplo que eu citei, onde o paciente tem ideação suicida, já teve internação psiquiátrica, 3 episódios de depressão, dor crônica, 15 anos, o tratamento ele vai falhar. Eu vou precisar de um psicólogo, muito provavelmente o psicólogo precisa de um psiquiatra junto, e esse viés familiar do primo seu psicólogo não dá para você aceitar. Então, quando eu trato esse paciente por complexidade, eu exijo que ele tenha um psicólogo TCC ou ACT, ou DBT, né? Terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso ou terapia dialética comportamental. Por quê? Esse grande guarda-chuva das TCCs ajudam a modificar o padrão de pensamento e os sentimentos desses pacientes e colaboram para que, e nós colaboramos para que o psicólogo melhore ainda mais o tratamento. Porque eu não sei se você sabe, mas os exercícios produzem vários neurotransmissores que ajudam os pacientes a fazerem novas conexões cerebrais, reforçando os novos padrões de pensamento. Então, tanto a psicologia ajuda a fisioterapia, quanto a fisioterapia ajuda a psicologia. Os dois somados ajudam o paciente. Só que o transtorno psicopatológico desse paciente, ele pode ser tão severo que venha a inibir os ganhos do nosso tratamento. Por isso, talvez ele precise de um psiquiatra também. Então, vai ser muito difícil tratar esse paciente. Então, quando eu chego para esse paciente e falo para ele, olha, eu vou precisar ficar com você por 6 meses, durante esses 6 meses você vai ter que ter acompanhamento com esse perfil de psicólogo, tenho essas 3 indicações aqui para você, nenhuma trabalha comigo, eu não ganho nada para indicar elas, uma delas inclusive é minha psicóloga pessoal, e a gente tem esses 2 psiquiatras para indicar também, nenhum deles trabalham comigo também, não tem um viés financeiro por estar te indicando isso, mas para te dar uma chance de ter muito resultado, eu preciso que você tenha esses 2 tratamentos. Caio, quanto vai custar o seu tratamento? O seu tratamento vai custar R$ 9.997. Eu posso parcelar ele em até 12 vezes, e se você pagar à vista, eu derrubo ele para R$ 9.200. Como fica melhor para você? Crédito parcelado ou Pix? Se parcelado, em quantas vezes? E não tira o olho do paciente, faz espelhamento o tempo todo. Não desvia o olhar demonstrando insegurança. Deixa a palavra final para o paciente dar.
aproxima do paciente. Agora que eu me aproximei de você, o que é que você sentiu? Você se sentiu mais conectado ou mais intimidado? Na verdade, como você vai se sentir é muito uma construção do que você foi, tá? Mas essa aproximação e esse silêncio são técnicas psicológicas de espelhamento, de conexão. E o silêncio se chama silêncio constrangedor. Ele força o paciente a quebrar o silêncio, por mais que esse silêncio dure uma eternidade. E o que seria uma eternidade? 30 segundos em silêncio diante do paciente esperando a resposta. Para você vai parecer uma eternidade, mas você precisa estar olhando nos olhos do paciente. E esse paciente faz o Pix para mim imediatamente. Mostra o QR Code da máquina, aproxima o QR Code e faz o Pix para mim. Já houve casos também que, num processo de venda por complexidade do caso, eu simplesmente embuti o valor de 2 meses de terapia para ele, para o paciente. E aí cobrei, eu acho que na época foram R$5.200, tratamento de síndrome dolorosa crônica, com um acompanhamento de uma psicóloga por 2 meses. E assim que ele me pagou, eu transferi o dinheiro para a psicóloga e busquei uma vaga para a psicóloga e ele foi para a psicóloga. Então, ele pagou só a mim, acreditando que o tratamento ia ser só comigo, e eu fiz esse adicional. Eu cobrei o meu tratamento mais o da psicóloga. Ele pagou só a mim, eu transferi para a psicóloga. Então, não tem certo e errado nessa parada. Mas tudo que eu estou te dizendo para você fazer, inclusive, isso é um conteúdo fechado do curso, né? Não era para estar sendo dado aqui ao vivo. Tudo que eu estou dizendo aqui para você fazer são estratégias de habilidades sociais, estratégias comportamentais, estratégias de comunicação que quebram a expectativa negativa do paciente, que quebram a tragédia anunciada do sistema, que ajudam o paciente a controlar a dor, que ajudam você a ter resultado. Então tá tudo interconectado. E como eu falei, né? Não é simples, vai dar trabalho, você vai ter que fazer muita coisa, vai ter que se dedicar. Então, se você está fazendo 2 cursos simultaneamente, quando você entender o que tem lá dentro, você vai abandonar o curso que você está fazendo. E eu falo isso com extrema convicção. Extrema convicção. Porque ninguém no mercado, a gente já fez análise de risco, a gente já fez análise de mercado, a gente conhece os 13 cursos que são nossos concorrentes. E nenhum deles entrega o que eu entrego na formação BeExpert. Nenhum deles sonha em entregar o que eu entrego na mentoria. Gente, 100% dos alunos da mentoria renovaram o ciclo. Todo mundo que está na mentoria já renovou, no mínimo, por 3 anos a formação BeExpert comigo. Por que essa galera continua lá dentro? Você não tem nenhum pingo de curiosidade para saber, não é? Enfim, é isso. Espero ter somado na prática clínica de vocês. Espero que vocês tenham aquela sensação de que a aula foi super aprofundada, mas precisa de algo mais, de uma continuidade, porque esse é o meu objetivo para fazer você entrar no meu programa. E lembre-se, R$ 1.700 de desconto no BeExpert e R$ 2.000 de desconto na mentoria. A mentoria tem um ciclo em andamento, você pode entrar agora, ou você pode esperar o ciclo que vai começar dia 20 de junho. E quanto mais se aproximar da data, maior será o valor. A próxima virada de lote, inclusive, é dia 15 de março e o desconto vai reduzir. Então, eu espero de coração que eu consiga te ver do outro lado da força. E eu acho que tanto eu como a galera que está lá dentro vai colaborar muito para o seu crescimento. Beleza? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Movimento é vida.